no livro de 2 Samuel, capítulo 21. Vamos ler do 1 ao 14. Acharam aí, 2 Samuel? Quem está tendo dificuldade é 21. Para quem está tendo dificuldade, segundo o livro de Samuel, fica depois de 1 Samuel, tá bom? Tem que sempre fazer essa piadinha, alguém sempre ri, né? Abra aí, 2 Samuel 21. Vamos ler a partir do verso 1. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional. Amém? Lemos assim a palavra do Senhor. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelitas, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor, em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair chuva dos céus sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhido dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, respondeu Deus às orações em favor da terra de Israel. Um texto estranho e violento. Uma parte dele a gente pregou há um tempo atrás, pastor Osias pregou, acho que alguns meses atrás, eu também, em um determinado pedaço dessa história. Mas, meus irmãos, eu tenho aprendido que a Bíblia ela é mais profunda do que longa. E a gente volta a certos textos, e o Senhor nos leva a eles, e nos mostra algo ainda mais profundo.
E eu queria convidar você a orar nesse momento para que Deus fale com você. Para que alguma coisa na exposição dessa mensagem toque na sua vida e na vida das pessoas que vão ouvi-la, seja aqui ou os irmãos que nos acompanham à distância. Vamos orar? Pai, eu oro nesse momento para que o Senhor fale conosco. Nós temos uma história meio complicada pela frente, mas eu sei que o Senhor tem uma mensagem muito objetiva para cada um de nós, individualmente, Senhor. Venha nos ensinar, venha nos modificar, nos desafiar, meu Pai, nessa noite, fazer com que a gente seja mais parecido com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nesses dias o Senhor tem nos desafiado a uma vida de oração, um pouco diferente daquela que a gente estava, no nível que nós estávamos, e tem nos chamado para algo um pouco mais intenso, e a vontade do Senhor é que a nossa alegria seja completa. Jesus disse que gostaria que a nossa alegria fosse completa, e como isso seria? Com a vida de oração respondida, a gente pedindo e recebendo respostas do Senhor. A vontade de Deus nunca foi que os crentes orassem desconectados com a vontade do Pai, e eu já ouvi da boca de pessoas dizendo assim: quando eu tenho uma resposta de oração é exceção na minha vida, não é a regra. Tem alguma coisa errada, e a gente precisa entender o que é isso. Existe uma canção muito famosa, e a gente canta ela volta e meia aqui na igreja, eu tenho certeza que você conhece, que ela começa assim: Deus não rejeita a oração. Continua. Oração é alimento. Pam, pam. Irmãos, tem um problema com essa música. Um problema sério. Deus não rejeita a oração. Onde está isso na Bíblia? Porque, na verdade, toda vez que a gente vai estudar sobre esse assunto de oração, a gente percebe alguma coisa. Por exemplo, o marido que trata a mulher sem dignidade, grosseiramente, sem honra, as orações dele são impedidas diante do Senhor. Deus não rejeita a oração, a não ser do marido grosseiro, aí já começa a melhorar, né? Não passa do teto, é a expressão que a gente usa na igreja, o cara ora, mas a oração não vai subir como incenso até as taças, como a gente vê lá no livro de Apocalipse, não vai chegar ao coração de Deus, ou seja, não vai ser atendido. A gente vê, por exemplo, no ensino de Jesus sobre a oração, que a pessoa arrogante, soberba, orgulhosa, como aquele fariseu que ficava lá orando: Senhor, obrigado porque eu não sou como esse sujeito aqui. A oração dele, ele volta para casa também sem resposta. Irmãos, são tantas e tantas situações que a gente vê na Bíblia a respeito disso, de pessoas que vão orar e Deus não vai atender. Por exemplo, Tiago fala lá, né? Vocês oram e não recebem porque vocês pedem mal, pedem para gastar nos seus próprios deleitos, ou seja, oração egoísta, Deus não vai atender. Qual é a oração que Deus atende? A música podia começar assim, né? Deus não rejeita a oração de um justo. Aí dava, porque Tiago fala, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Existem algumas coisas que a gente precisa pesquisar na nossa vida, porque a gente pode estar impedindo nós mesmos a nossa oração de ser respondida por Deus. E esse texto esquisito, com essa história violenta, nos traz uma dica de uma dessas coisas, e orando bastante a respeito disso, eu entendi que essa é a mensagem de hoje. Nós precisamos meditar nessa história e descobrir algumas coisas e aplicar na vida da gente. Olha, irmãos, essa história se passa no reinado de Davi. E chegou um momento que o reino de Israel passou 3 anos de fome. E o versículo 14, o último versículo que nós lemos, dá a entender que o povo estava em oração para que Deus acabasse com a fome. E Deus não respondia à oração deles. E aí Davi fez uma coisa que a gente precisa aprender a fazer. Senhor, por que nós não estamos sendo ouvidos? Perguntar para Deus
e escutar a sua voz. Escutar a voz do Senhor não é para qualquer pessoa. Entenda isso. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Todo aquele que é ovelha do Senhor Jesus. Davi, por exemplo, foi o cara que escreveu o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nós podemos sim entender de Deus o que está de errado. Ele é o principal interessado em resolver os problemas de relacionamento que nós temos com Ele. Então a gente pode chegar e consultar o Senhor. Por que essa resposta não está vindo? O que está acontecendo? E ele vira e pergunta para Deus, ele consulta o Senhor, e a resposta é a seguinte: vocês estão aí nesse tempo de fome, porque a culpa de sangue sobre Saul e sua família sanguinária, ou em algumas traduções vão dizer a sua casa, que quer dizer exatamente isso, por causa daquilo que ele fez com os gibeonitas. Que história é essa dos gibeonitas? A gente tem que voltar alguns séculos na história e conhecer a história da tomada da terra prometida, quando o povo de Israel terminou a travessia no deserto, e eles iam começar a entrar em guerra com aquelas pessoas que estavam ali. E Josué estava à frente do povo, e os gibeonitas armaram um tipo de teatro sem vergonha para eles. Se fantasiaram de gente que estava viajando há muito tempo, se apresentaram lá com uns pães secos, embolorados, né? Estamos em viagem há tanto tempo, a gente saiu de casa, esses pães estavam fresquinhos. Aí eles, desconfiados: o que vocês vieram fazer aqui? Não, a gente ficou sabendo, o Deus de vocês lá, tirou vocês do Egito, e não sei o que e tal, o que vocês querem? Faz uma aliança aqui com a gente. E eles, o texto diz o seguinte: ao invés de consultarem ao Senhor, fizeram uma aliança com aqueles estranhos. E, gente, isso é um problema muito sério, porque não pode haver aliança do povo de Deus com o reino das trevas. Entenda isso, você que sonha em um dia se casar. Às vezes as pessoas dizem que creem em Deus, servem a Jesus e se lançam numa aliança com alguém que às vezes nem em Deus acredita. Eu ouvi um argumento recentemente que eu achei muito forte. Uma moça perguntando para o pastor: eu estou apaixonado por um cara que ele é ateu, estou querendo casar com ele. É pecado? É lógico que é pecado, a Bíblia diz que é pecado. Aí o pastor virou e respondeu o seguinte para ela: você aceitaria que a sua igreja convidasse para ser o pastor da igreja uma pessoa que fosse ateu? Aceitaria que alguém liderasse a sua igreja sendo ateu? Aí a pessoa: lógico que não. Como é que você vai aceitar que lidere a sua casa? Como é que você vai fechar uma aliança com uma pessoa assim? Então esses caras, do nada, sem consultar o Senhor, sem procurar saber quem realmente eram aquelas pessoas, fizeram aliança com aqueles estranhos. Quando eles saem para a guerra e chegam numa determinada cidade, quem eles encontram lá como inimigos deles? Vocês não podem encostar na gente não, vocês fizeram aliança com nós, acabou. Aí os soldados lá: vamos, não pode. A gente realmente fez um juramento que não ia maltratar, não ia vencer, não tem jeito. Se a gente atacar eles, a ira de Deus vai estar sobre a gente, porque nós demos a nossa palavra. E para o mundo espiritual, meus irmãos, para Deus, palavra ainda tem valor. Por mais que o mundo, por mais que a sua criação possa dizer o contrário, não importa a maneira como você foi criado, o que você pensa que é certo, o que importa é como realmente as coisas funcionam nas leis espirituais que regem esse mundo. E o que aconteceu? Os gibeonitas tiveram que conviver ali com o povo, né, durante séculos e séculos e séculos, até que vem Saul, o rei que veio antes de Davi, o governo anterior de Davi. E o que esse cara fez? Tentou exterminar todos os gibeonitas. Irmãos, isso era um juramento que havia sido feito entre um povo e outro povo. Ele, como líder do estado, jamais poderia ter feito uma coisa dessa. Ele foi lá e quase conseguiu exterminar por completo o genocídio dos gibeonitas. E o que aconteceu com isso? Houve uma traição, houve uma quebra de aliança. E mais alguma coisa que vocês vão ver daqui a pouco. E a fome se instalou sobre a terra. Davi pergunta para Deus, e Deus responde: essa fome
é por causa do que aconteceu com os gibeonitas. E agora vem uma parte interessante, que é o seguinte: Davi vai atrás dos gibeonitas e pergunta o seguinte: o que queres que eu faça por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Como eu posso reparar vocês para que vocês abençoem a herança do Senhor? Perceba que no entendimento de Davi, ele estava correto. Quando a gente vê esse ensino em outros lugares da Bíblia, faz todo sentido. Ele estava preocupado que esses homens abençoassem o povo de Israel e não mais amaldiçoassem. Nós percebemos, meus irmãos, que além do problema da traição, da aliança ter sido quebrada, mesmo que fosse uma aliança que não era inicialmente da vontade de Deus, foi dada uma palavra. Além do problema da quebra da aliança, existia uma necessidade de que esse povo abençoasse Israel e não mais amaldiçoasse. Eu fico imaginando a situação desse restinho de sobrevivente dos gibeonitas. O quanto eles não devem ter amaldiçoado o povo de Israel. E quando a gente fala de maldição, a gente precisa entender um princípio bíblico a respeito disso, que está lá no livro de Provérbios, que fala o seguinte: assim como o pássaro que foge, a andorinha no seu voo, é a maldição sem causa. Você sabe o que isso quer dizer? Que se não tiver um motivo, uma abertura na sua vida, podem mandar a maldição que for, vai ser igual um passarinho fugindo. Não vai conseguir pousar sobre a sua vida. Maldição só pega na pessoa que tem aquilo que a gente costuma dizer, né? O evangélico contemporâneo chama isso de legalidade. Uma brecha que você abriu na sua vida para que o inimigo pudesse agir. Existe isso na sua vida? Então maldição vai pegar. No caso do povo de Israel, o que aconteceu? Existia ali uma grande brecha. E que brecha era essa? A quebra da aliança, a traição com aquele povo que estava aliançado com eles. E em cima disso, maldição pega mesmo. Irmãos, existem muitas igrejas que fazem cultos de quebra de maldição. E eu não tenho nada contra, porque eu acredito que realmente maldições precisam ser quebradas em nome de Jesus. Não vou entrar aqui em toda a polêmica teológica. Mas tem uma coisa que as pessoas ainda não entenderam. Que quebra de maldição anda lado a lado com uma coisa chamada arrependimento e reparação. Não adianta eu fazer uma campanha de 7 sexta-feira e falar, venha para a quebra da maldição. E tem igreja que faz isso para recolher dinheiro, né? Quebra a sua maldição dando oferta aqui. Conversa fiada. A pessoa continua com a vida no pecado, a pessoa continua com brecha na sua vida. A maldição não vai ser quebrada. Eu posso, na autoridade que eu tenho de servo de Jesus, mandar o demônio sair, mandar o demônio que está causando mal sair, a porta continua aberta, ele sai e volta. Então, gente, a gente precisa entender esse princípio espiritual. Não tem como quebrar a maldição. Entenda a maldição nesse sentido, tá? Porque a Bíblia tem pelo menos 5 palavras que são traduzidas para o português como maldição. Às vezes a gente fala maldição, as pessoas pensam que a gente está falando da condenação e coisas desse tipo. Não, eu estou falando nesse contexto aqui. Não tem como quebrar certas coisas na sua vida, se não houver arrependimento e reparação. Vou falar brevemente para vocês, antes da gente seguir com a história, porque para mim a parte principal que a gente tem aqui é esse entendimento. Sobre esses 2 conceitos, arrependimento e reparação. Eu sempre falo isso para a igreja, mas tem sempre gente nova chegando e é sempre bom os antigos ouvirem de novo. Arrependimento, gente, não é aquilo que a língua portuguesa moderna atribui. A gente fala arrependimento, as pessoas pensam que é um tipo de remorso. Simplesmente a tristeza por ter feito algo. E, meus irmãos, arrependimento no sentido bíblico não é isso. Embora possa envolver tristeza, embora deva muitas vezes envolver lágrimas, arrependimento tem a ver com uma mudança de mentalidade.
Arrependimento tem a ver com que você entende que aquilo que você fazia, você não deve fazer mais e você decide não fazer mais isso. Eu costumava, quando eu ensinava crianças, né, ensinar o conceito de arrependimento da seguinte forma: vem cá, Aleph, sobe aqui, vem aqui na frente, vem cá. Peguei de surpresa, né? Vem cá, sobe aqui. É uma forma que todo adulto vai entender, toda criança também. Vem. Imagina, Aleph, a seguinte situação. Eu venho aqui e piso no seu pé. Faz assim, me desculpa. Você desculpa porque eu pisei no seu pé? Sim. Sim. Eu vou soprando aqui a fala do teatro na hora, né? Aí, beleza, que bom que ele me desculpou e eu piso outra vez. Você me desculpa? Sim. Ele me desculpou. Aí eu venho e piso de novo, e continuo, e não há mudança no meu comportamento. Você acha que eu estou arrependido de ter pisado no seu pé? Não. Nem precisei soprar a resposta. Obrigado, palmas para o Aleph. Pode sentar. Irmãos, eu não estou falando que uma pessoa que cai recorrentemente no mesmo erro, ela não está arrependida, presta atenção. Às vezes pode acontecer de uma pessoa estar lutando intensamente contra o pecado, e ela cai outra vez, mas presta atenção. Alguém que deliberadamente se entrega a isso, não houve uma mudança de mentalidade, ou seja, um arrependimento. Recentemente, na nossa roda de leituras, no domingo de manhã, eu contei de uma entrevista que a Rita Lee deu há um tempo atrás, há muitos anos atrás, né? E aí perguntaram para ela por que ela tinha parado de usar droga. E a resposta dela foi muito interessante. Ela virou e falou assim: gente, chegou uma hora que eu olhei assim, uma avó usando droga, que coisa mais careta, né? Que jeitão dela. Chegou um momento que ela entendeu que aquilo não fazia mais parte da vida dela. Isso é uma metanoia, isso é uma mudança de mentalidade, ou seja, arrependimento. É claro que a motivação dela foi não ser careta, né? Ela estava preocupada ali e tal com os valores que ela carregava. Mas quando a gente tem os valores do reino de Deus, o nosso arrependimento é direcionado para o reino, para os valores que Jesus nos ensinou. Então entenda, você quer quebrar alguma coisa que está aí amarrando a sua vida. Perguntou para Deus, Deus te fez entender que existe algo relacionado ao seu passado, à sua vida, que você ainda não se arrependeu. Se arrependa. E aí vem a outra coisa, que é a pergunta que Davi faz: como é que eu vou reparar isso? Irmãos, as pessoas às vezes confundem a ideia de graça e acha que porque o nosso perdão é de graça, a nossa salvação é de graça, Deus não espera de nós que a gente venha reparar o mal que a gente fez. E eu quero que você entenda que o evangelho não é assim. Existem coisas que estão fora do nosso alcance, mas para todo o resto, se existe possibilidade de reparação, Deus espera que você faça, e se você não fizer, entenda, ainda há uma brecha aberta na sua vida. Ainda há um ponto vulnerável espiritualmente para que a sua vida fique sim amarrada, travada. Olha o exemplo de Zaqueu. Zaqueu convidou Jesus para ir na sua casa. Para quem não conhece a história, Jesus vindo com uma grande multidão, ele, um cara baixotinho, subiu numa árvore, e dessa árvore Jesus o viu e falou que ia para a casa dele. Ele foi para lá, para a casa de Zaqueu, e nesse encontro com Jesus, alguma coisa aconteceu no coração de Zaqueu. E ele, que era um cara que extorquia dinheiro das pessoas, de certa forma, porque ele era cobrador de impostos, ele vira e ele começa a falar o que ele iria fazer a partir de então. Irmãos, eu não me lembro de ter visto um ex-ladrão fazer isso. E eu conheci alguns. De pensar, eu preciso reparar o que eu fiz no passado. Ele disse que ia devolver as coisas que ele roubou, que ele ia dar parte daquilo que ele tinha para os pobres. Ele faz uma declaração pública diante do Senhor, que ele ia reparar os erros que ele tinha cometido. E sabe qual é a resposta que Jesus dá diante daquilo? Hoje veio salvação a essa casa.
As pessoas leem essa história e misturam causa com efeito e pensam, ele foi salvo porque ele deu dinheiro para os pobres. Não, ele deu dinheiro para os pobres porque ele foi salvo. Houve arrependimento, houve mudança de mentalidade que o levou à reparação. E nessa noite, eu queria que você pensasse em coisas da sua vida que ficaram pontas soltas para trás. Você percebe que algumas áreas parece que estão ainda agarradas. Talvez você pense, não tem nada, minha vida está fluindo do jeito que tem que ser. Mas entenda, será que não tem algo ainda que está ao seu alcance reparar o que foi feito? Gente, às vezes uma ligação com um pedido de perdão abre portas no mundo espiritual que vocês não têm noção. São tantas coisas que a gente faz. Olha, a gente vê nesse texto Davi cometendo uma porção de erros. Saul cometeu um erro terrível. Davi também comete erros terríveis. Aqui nesse texto é um exemplo disso, mas presta atenção, existe no coração de Davi uma coisa que não tinha no de Saul, que é a vontade de acertar. A gente vê isso no Salmo 32, a gente vê isso no Salmo 51, que são salmos que Davi escreveu, mostrando que ele estava quebrantado diante de Deus, ele tinha se arrependido de verdade. E aqui nesse texto a gente percebe nele mais de uma vez, a gente vai seguir um pouco mais a história, essa vontade de acertar. Às vezes as pessoas querem acertar, mas acertam pelas metades. Como pastor, às vezes as pessoas me procuram para confessar algum erro, porque sabem que precisam disso para serem curadas. E já aconteceu algumas vezes as pessoas me procurarem e falarem assim, pastor, me perdoa, porque eu falei mal de você. Tem tempo que isso não acontece, graças a Deus, né? Ou não sei. Espero que não estejam fazendo, mas enfim, é só um exemplo. Pastor, me perdoa, eu falei mal de você e na verdade eu é que estava errada e eu estava com raiva e aí acabei falando essas coisas. Falei para várias pessoas. E eu vou lá, perdoo a pessoa, oro com a pessoa, mas a pergunta vem. E essas pessoas, você voltou para falar com elas? Ninguém nunca volta. Espalha-se o veneno, lança-se as indiretas, sabe? A pessoa se arrepende, porque chega na hora do culto da ceia, meu Deus do céu, vou tomar a ceia indignamente, não é? Chega num culto que o poder de Deus começa a se manifestar, e a pessoa, eu vou morrer, eu vou pedir perdão. Mas aí, e as coisas que foram feitas, e as coisas que foram ditas? Porque o veneno foi espalhado. Quem é que vai e volta? Eu falei para 7 pessoas, vai em cada um. Então, não tem aquele dia que eu fiz tal insinuação contra o pastor? Eu é que estava aprontando. Eu é que tinha aprontado, estava com raiva e falei isso dele. Aí eu vim aqui, me perdoa por ter falado mal do meu pastor para você. Não faz. Porque a gente vai entrando, sabe? Resolvi esse problema aqui meio mais ou menos e vou seguindo em frente. Mas houve reparação do dano. Houve reparação do dano. Às vezes a gente prefere que fique tudo ali varrido para debaixo do tapete. E enquanto estiver varrido para debaixo do tapete, a sujeira continua dentro da sua casa. É só uma questão de tempo para tudo revirar. Quanto tempo tinha, meus irmãos, que os gibeonitas tinham sido mortos? Era no governo anterior. No regime do rei Saul que isso tinha acontecido. Agora, tantos anos depois, no de Davi, é que os 3 anos de fome vieram. Então Davi consulta o Senhor, entende o que aconteceu e ele vira, entende que precisa ser feita uma reparação. E na minha maneira de entender, aqui foi um erro que ele cometeu. Porque ele pergunta para os gibeonitas o que eles querem, ao invés de continuar a não perguntar para Deus. E a resposta dos gibeonitas é uma resposta cruel. Eles falam assim, olha, Saul quase nos exterminou. A gente não quer o dinheiro deles e a gente não quer que o povo de Israel morra. Mas nós queremos 7 pessoas da descendência de Saul para serem enforcadas diante do Senhor. Ainda botam diante do Senhor no meio da história, né? 7, você sabe o que isso significa?
tem a ver com algo que foi completo, é um número simbólico. 7 dias em que a criação foi feita, e várias vezes isso se repete na Bíblia. E os caras não são bobos, eles querem que o sangue seja cobrado, e eles pedem que esses 7 sejam mortos. E Davi vai lá, seleciona 7 pessoas, é a responsabilidade dele como rei, tem que tomar a providência, falou que ia fazer, ele foi atrás dos caras e perguntou, tinha muito mais gente morrendo de fome, e ele vai lá, entrega, os caras enforcam aquelas 7 pessoas, e um detalhe curioso, a fome ainda não acabou. Começa agora um outro problema, porque a mãe de 2 daqueles homens pega um pano de saco, estende na pedra, não dá para saber se ela estende no sentido, fez uma barraca ou estende no chão, né? E ela fica ali. E ela fica ali, protegendo os filhos mesmo depois de mortos. E as aves vêm tentar comer, não é urubu lá em Israel, né? É abutre, é corvo, outras aves. Se fosse aqui no Brasil, imagina os urubus descendo. E ela, com aquele pedacinho de pano, enxotando os animais. E vinha bicho, coiote, lobo, sei lá, tentar atacar, comer ali aquelas carnes apodrecendo, e aquela mulher ali impedindo. E o texto fala de uma divisão de tempo, desde a colheita até vir a primeira chuva. Irmãos, eu fui pesquisar a respeito da coisa de 6 meses. 6 meses essa mulher morando no templo, guardando o cadáver dos filhos. A vez que a gente pregou a respeito disso, foi algum dia das mães, né, pai? Sobre o cuidado, o coração de uma mãe, como é que funciona, né? E é uma coisa horrorosa, e Davi ficou sabendo dessa história. Entendeu a maldade, a coisa horrível que estava acontecendo, e mais uma vez o coração de Davi se move para tentar reparar o erro que foi feito. E ele pega os ossos de Saul e de Jonatas e junta com os ossos desses descendentes e faz o sepultamento. E aí o texto diz algo para a gente muito forte. E então, deixa eu ler o verso, para não falar com as minhas palavras, né? Verso de número 14, no finalzinho. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. A grande questão, todo o problema que eles estavam enfrentando é que Deus não estava respondendo às orações do povo, por conta de injustiça. E mesmo depois que Davi faz a tentativa de reparação, a maldição pode ter cessado. A maldição daqueles gibeonitas de ficar ali praguejando de repente, né, contra o povo de Israel, a mágoa que eles tinham com relação ao povo de Israel tinha cessado. Mas agora tinha outra, a indignação de uma mãe. E um povo inteiro com fome. A fome ali, meus irmãos, naquele período tinha a ver com escassez de chuva. Chovia, mas chovia pouco. Colhia-se, mas colhia-se pouco. Como a gente vê aqui a colheita da cevada ainda acontecendo. Não era suficiente, então havia fome na terra. E a fome estava relacionada a isso. Deus tinha respondido a Davi, a fome está vindo por causa disso. Foi quebrado um princípio espiritual. Vocês fizeram uma promessa como povo. E como povo isso foi quebrado, e agora a consequência vem sobre o povo. Alianças quebradas têm consequências, promessas quebradas têm consequências. Maldade no meio do povo tem consequência. E maldição com causa vai trazer consequência. Então, gente, será que algumas orações não estão sendo agarradas, paradas no teto, por conta de situações não resolvidas, às vezes a nível familiar? Fique atento ao tipo de oração que não está sendo resolvida, a área da sua vida que de repente está sendo tocada. Pastor, isso aí não é uma viagem, não é uma coisa lá para o Antigo Testamento? Não, não é, meus irmãos. Os princípios, eles continuam. A gente vê no livro de Apocalipse a respeito de algumas situações no meio da igreja, de pessoas que estavam no erro e iam colher aquilo que estavam plantando. É a lei da semeadura. É a lei da semeadura. Então vamos pensar direitinho. Será que não tem alguém que você precisa ainda pedir perdão, uma dívida que precisa ser paga, seja ela financeira, seja ela emocional?
Será que você não varreu para debaixo do tapete, virou uma página que na verdade nunca virou? Eu sei, tem pessoas que você não adianta fazer muita coisa, porque elas não vão querer te ouvir, mas não tem a ver com elas, tem a ver com você. A sua parte você fez. Porque a preocupação de Jesus com aqueles que são povo dele, não com os outros que vivem para si mesmos, aqueles que são povo dele, a preocupação é em você fazer a sua parte. Se você tem uma oferta para entregar aqui, e de repente no caminho você se lembra que algum irmão tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta, não entrega. Eu já fiz isso, é terrível, sabe? Eu já ia entregar e opa, deixa eu voltar. Deixei de entregar no domingo, resolvi na segunda, entreguei na quarta. Volta, vai até o seu irmão, depois você volta e entrega a sua oferta. Isso aqui não é uma vaquinha não, gente, é um culto a Deus. Para quem nos acompanha de repente de outro contexto, aqui no estado a gente fala vaquinha, quando junta vários amigos, vamos fazer uma vaquinha para comprar alguma coisa para o fulano, aí cada um junta dinheiro, tá? Entendam nesse sentido. Não é uma vaquinha, é um culto ao Senhor, e quem recebe é Ele, os critérios são dele, a gente não pode brincar com essas coisas. Quer que a sua oferta seja aceita por Ele, se acerta primeiro. Existem pecados que são diretamente você e Deus, mas existem pecados que são aqui, ó, na horizontalidade, é você com os seus irmãos, com as pessoas dessa terra. Vamos orar e vamos consultar o Senhor? Você pode fazer isso com relação à sua família, eu posso fazer isso com relação à nossa igreja, e você pode fazer isso com relação a você mesmo. Pecados cometidos do passado que requerem reparação. E deixa Deus falar. E quando Ele falar, continua perguntando para Ele, não faça como Davi, não faça como Josué que tomou atitude sem consultar o Senhor. Amém? Você que tem saúde para isso, se coloca de joelhos diante do Senhor. Você que não tem, fica do jeito que você está, Deus conhece seu coração, né? Isso é que importa. Pai, eu sei que os teus planos para nós são os melhores. Jesus diz que quer que a nossa alegria seja completa, que a gente peça em nome dEle e a gente receba. E nós queremos que todo o nosso povo seja saudável no relacionamento com o Senhor, que viva uma vida de orações respondidas, meu Pai. Que a gente viva numa autoridade para fazer chover, fazer parar de chover. Controlar e governar o mundo pela oração, como o Senhor mesmo espera de nós. Por isso, meu Deus, eu peço que o Senhor revele todo o bloqueio que há no meio do povo. Tudo aquilo que tem atrapalhado a vida de oração do teu povo, tem feito com que a oração não seja ouvida pelo Senhor. Em nome de Jesus, enquanto nós oramos, traz à tona agora tudo aquilo que ainda precisa ser reparado, meu Pai. Fala, Senhor, com cada coração aqui nesse lugar. E se alguém chegou aqui com a vida amarrada em alguma área, e se porventura tem a ver com isso, com alguma coisa que precisa ser reparada, fala, meu Deus, e nos dá a coragem, meu Pai, para nos mover nessa direção. Eu sei que o Senhor quer resolver isso em nós, e eu sei que o Senhor estará conosco em cada passo que nós formos dar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar e olha só, enquanto eu orava eu lembrei de uma situação, de uma igreja que eu conheço, que
num dado domingo pela manhã, a igreja entrou toda no ônibus e chegou de surpresa em outra igreja para pedir perdão. O pastor se humilhou, pediu perdão a outra igreja, todo mundo se abraçou e cultuaram e oraram juntos, sabe? E como igreja eles fizeram isso, que coisa linda. Eu perguntei para Deus, tem alguma coisa ainda para a gente como igreja por resolver? E eu, pelo menos nesse momento, não senti nada, senti uma paz, uma tranquilidade muito grande. Mas se você percebeu algo, não tenha medo não. Vai que vai. Vai na direção de Deus, vai consultando ao Senhor, sabe? Que vai dar certo. Amém? Temos algum aviso aí?